Na indústria, a cana pode ter dois destinos: produção do açúcar ou produção do álcool. Para a produção de açúcar, as etapas industriais são: lavagem da cana, preparo para moagem ou difusão, extração do caldo, purificação do caldo, evaporação do caldo, cozimento, cristalização da sacarose, centrifugação, secagem e estocagem do açúcar. Já a produção do álcool envolve as seguintes etapas: lavagem da cana, preparo para moagem ou difusão, extração do caldo, tratamento do caldo para a produção do álcool, fermentação do caldo, destilação do vinho, retificação, desidratação do álcool anidro ou hidratado, e o armazenamento. Olhando mais detalhadamente para o fluxograma, podemos ver que o processo se inicia com o devido transporte da cana até as mesas alimentadoras, onde será feita a lavagem com o intuito da retirada de matérias estranhas à planta, como terra, areia, etc. A lavagem nunca é feita na cana picada, pois provocaria um arraste muito grande de sacarose pela água. Da mesa de alimentação, a cana é transportada por esteiras até os equipamentos de preparo. Normalmente existem um ou dois conjuntos de facas rotativas que têm a finalidade de picar a cana quando inteira e ou nivelar a camada de cana na esteira, facilitando o trabalho do desfibrador. Este equipamento, composto de um rotor com martelos oscilantes e uma placa desfibradora, pulveriza a cana e abre as células que contêm os açúcares, facilitando o processo de extração desses açúcares pela moenda. Pelo menos 82% das células devem estar abertas para se conseguir uma boa eficiência de extração nas moendas. A extração dos açúcares contidos na cana pode ser feita por dois processos: moagem e difusão. A moagem é um processo de extração do caldo que consiste em fazer a cana passar entre dois rolos, com uma pressão pré-estabelecida aplicada a eles. A moenda deve extrair o caldo, como também produzir bagaço no final do processo, com um grau de umidade que permita sua utilização como combustível nas caldeiras. A moenda é normalmente formada por 4 a 7 ternos em série. Após a passagem pelo primeiro desses ternos, a proporção de caldo em relação à fibra cai de aproximadamente 7 para algo entre 2 a 2,5, ficando difícil extrair esse caldo residual. O artifício usado é o que se chama de embebição. A embebição pode ser simples, composta e com recirculação, sendo o tipo composta o mais usado. Neste caso, a água é injetada na camada de cana entre os dois últimos ternos e o caldo de cada terno é injetado antes do terno anterior até o segundo terno. Normalmente, o caldo extraído no primeiro terno é enviado para a fábrica de açúcar, por ser de melhor qualidade, e o restante do caldo vai para a destilaria. A eficiência de extração de açúcares varia de 94 a 97,5%, e a umidade do final do bagaço é em torno de 50%. Já a difusão é um processo muito pouco utilizado nas usinas brasileiras. Muito semelhante à moagem, a diferença básica entre esses dois processos reside na maneira de separar o caldo da fibra. O difusor realiza duas operações: a difusão propriamente dita, a separação por osmose, relativa apenas às células não rompidas da cana, aproximadamente 3%, e a lixiviação, ou seja, o arraste sucessivo pela água da sacarose e das impurezas contidas nas células abertas. Toda a água é adicionada na seção final do difusor e circula em contracorrente com o fluxo da cana. Neste processo, é fundamental que o índice de preparo da cana seja superior a 90%. A remoção de água ou desaguamento do bagaço após a etapa de difusão é realizada através de rolos, como no processo de moagem. A purificação do caldo ocorre pela remoção das impurezas floculadas nos tratamentos anteriores. Este processo é realizado de forma contínua em um equipamento denominado clarificador ou decantador, que possui vários compartimentos ou bandejas para aumentar a superfície de decantação, ou ainda em decantadores modernos de bandeja única. A adição de polímeros acelera a velocidade de decantação e favorece a obtenção de um caldo de melhor qualidade. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para a concentração. As impurezas sedimentadas com uma concentração de sólidos de aproximadamente 10º Be constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração, para a recuperação do açúcar.
O tempo de residência do caldo no decantador, dependendo do equipamento empregado, varia de 45 minutos a 4 horas, e a quantidade de lodo retirada representa de 15% a 20% do peso do caldo que entra no decantador. O caldo clarificado obtido nos decantadores é submetido a um processo de concentração através da eliminação da água. A primeira etapa da concentração é realizada no evaporador, que opera de forma contínua. O evaporador é formado por caixas, normalmente em número de 4 ou 5 ligadas em série, de maneira que o caldo sofra uma concentração progressiva da primeira à última. Para isto, é necessário injetar vapor na primeira caixa, e a própria água evaporada irá aquecer o caldo nas caixas seguintes. Esse procedimento, conseguido devido à diferença de pressão entre os corpos, é mantido por um sistema gerador de vácuo ligado a uma caixa. Na etapa de cozimento, são utilizados equipamentos denominados cozedores ou tachos, semelhantes às caixas dos evaporadores, que trabalham individualmente sob vácuo de forma descontínua ou contínua. A evaporação da água dá origem a uma mistura de 50% de cristais envolvidos em mel, solução açucarada que recebe o nome de massa cozida. A concentração dessa massa é de aproximadamente 91 a 93 Brix, e sua temperatura ao ser descarregada é de 65 graus Celsius. Dependendo das conveniências, pode-se trabalhar com sistemas de 1, 2 ou 3 massas cozidas. A massa cozida é descarregada dos cozedores nos chamados cristalizadores, tanques em forma de U, dotados de agitadores, onde irá ocorrer o resfriamento lento, geralmente com auxílio de água ou ar. Esta operação visa recuperar parte da sacarose que ainda se deixava dissolvida no mel, pois pelo resfriamento haverá deposição da sacarose nos cristais existentes, aumentando o tamanho dos mesmos. Dos cristalizadores, a massa cozida resfriada segue para o setor de centrifugação e é descarregada nas centrífugas. Essas são constituídas por um cesto perfurado fixado a um eixo e acionado por um motor que gira a alta velocidade. A ação da força centrífuga faz com que o mel atravesse as perfurações da tela do cesto, ficando retidos em seu interior somente os cristais de sacarose. O processo se completa pela lavagem do açúcar com água e vapor, ainda no interior do cesto. O mel removido é coletado em um tanque e retorna aos cozedores para a recuperação do açúcar dissolvido ainda presente, até que se atinja um maior esgotamento do mesmo. A partir desse ponto, o mel passa a ser denominado mel final ou melaço e é enviado para a fabricação de álcool. O resfriamento e a secagem do açúcar são realizados em um secador, um tambor metálico através do qual passa em contracorrente um fluxo de ar succionado por um exaustor. Ao deixar o secador com uma temperatura entre 35 e 40 graus Celsius, o açúcar está pronto para ser enviado ao ensaque. O ar passa pelo secador e arrasta consigo uma pequena quantidade de pó de açúcar, sendo portanto necessária a lavagem deste ar para a recuperação do açúcar arrastado, retornando-o posteriormente ao processo. O processo de produção do etanol inicia-se muito parecido com o do açúcar, diferenciando-se apenas na hora do tratamento do caldo. Após passar pelo tratamento inicial, o caldo deverá passar pela pasteurização com aquecimento e resfriamento imediato. Um tratamento mais completo do caldo implica a adição de cal, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante ao utilizado na fabricação de açúcar. Em geral, o resfriamento do caldo é realizado em duas etapas. Fazendo-se passar o caldo quente por um trocador de calor regenerativo em contracorrente com o caldo misto frio, o caldo misto é aquecido e o caldo para destilaria é resfriado. A segunda etapa envolve o resfriamento final até aproximadamente 30 graus Celsius, normalmente realizado em trocadores de placas utilizando água em contracorrente como fluido de resfriamento. Livre de impurezas, como areia, bagacilho, etc., e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado à destilaria. O processo de fermentação mais utilizado nas destilarias do Brasil é o Melé Boinot, cuja característica principal é a recuperação de leveduras através da centrifugação do vinho. Esta levedura recuperada, antes de retornar ao processo fermentativo, recebe um tratamento severo, que consiste em diluição com água e adição de ácido sulfúrico até, normalmente, pH 2,5 ou mais baixo.
no caso de haver infecção bacteriana. Esta suspensão de fermento diluído e acidificado, conhecido na prática com o nome de pé de cuba, permanece em agitação por 1 a 3 horas antes de retornar à dorna de fermentação. É na fase de fermentação que os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques, denominados dornas de fermentação, onde se misturam o mosto e o pé de cuba na proporção de 2:1, respectivamente. O mosto é alimentado nas dornas em um tempo entre 4 e 10 horas. Durante a reação, ocorre intensa liberação de gás carbônico. A solução aquece-se e ocorre a formação de alguns produtos secundários, como álcoois superiores, glicerol, aldeídos e etc. O tempo de fermentação varia de 4 a 12 horas. Ao final desse período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases. Ao terminar a fermentação, o teor médio de álcool nessas dornas é de 7 a 10%, e a mistura recebe o nome de vinho fermentado. Devido à grande quantidade de calor liberado durante o processo e à necessidade da temperatura ser mantida a 34 graus Celsius, é preciso realizar o resfriamento do vinho circulando água em serpentinas internas às dornas, ou em trocadores de calor, por onde o vinho é bombeado continuamente com água em contracorrente. Atualmente, esse processo de fermentação é realizado de forma descontínua ou contínua, em dornas abertas ou fechadas. Nestas últimas, procede-se à lavagem dos gases de saída para a recuperação do álcool evaporado pela passagem através de uma torre e por absorção do álcool em água, que é retornado ao processo. O vinho que vem da fermentação possui em sua composição 7 a 10% em volume de álcool, além de outros componentes de natureza líquida, sólida e gasosa. O álcool presente neste vinho é recuperado pela destilação, processo que se utiliza dos diferentes pontos de ebulição das diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de 7 colunas distribuídas em 4 troncos: destilação propriamente dita, retificação, desidratação e debenzolagem. A destilação é processada em 3 colunas superpostas. Nestas, o etanol é separado do vinho e sai com o flegma. A retificação tem por finalidade concentrar a flegma e proceder à sua purificação com a retirada das impurezas que a acompanham, como álcoois homólogos superiores, aldeídos, ésteres, aminas, ácidos e bases. A flegma é alimentada na coluna, onde é concentrada e purificada, sendo retirada sob a forma de álcool hidratado, abaixo do topo da coluna. Os voláteis retirados no topo passam por uma sequência de condensadores, onde parte do calor é recuperada pelo vinho, uma fração do concentrado é reciclada e outra retirada como álcool de segunda. Do fundo é retirada uma solução aquosa chamada flegmassa, solução que foi esgotada e é reciclada no processo ou eliminada. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água. Esse álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou pode sofrer um processo de desidratação. Na coluna de desidratação, o ciclohexano é adicionado ao topo, fazendo uma mistura ternária ciclohexano-água-álcool, com ponto de ebulição inferior ao do álcool anido. Finalmente, a mistura é condensada e encaminhada a um decantador, onde se formam 2 fases e retira-se o ciclohexano, que retorna ao processo. Contando com mais de 9 milhões de hectares plantados hoje no Brasil, a gramínea movimenta o país econômica e literalmente, tendo seu combustível de origem sustentável, o etanol, só crescido em números a utilização, em carros flex, por exemplo. O número só tende a crescer na utilização da cana, pois o plantio da mesma é muito fácil de ser feito, necessitando apenas de terra e uma grande área para o plantio. Se contarmos o custo-benefício adquirido ao utilizar a planta, o rendimento é alto. Porém, o que nos resta agora é saber como ficará a sustentabilidade.